Hoje em dia todo mundo virou psiquiatra, psicanalista, né? Todo mundo diagnostica na televisão, nas redes sociais. Fulano é TDAH, ciclano está traumatizado. Então, tem que falar com quem entende, né? Doutor Francisco Assunção, como é que é essa banalização de diagnósticos psiquiátricos? Bom, Isabel, isso é um problema sério nesse momento que acho preocupa não só qualquer pessoa interessada, mas principalmente preocupa as associações médicas, porque esses diagnósticos desenfreados, eles têm consequências muito sérias. Eles têm consequências pessoais. Você recebe um diagnóstico de um quadro grave, por exemplo, como o autismo, e isso não faz sentido. Isso vai ter um reflexo no resto da tua vida. Tem consequências que são sociais. E essas consequências sociais ninguém pensa muito. Se você imaginar, hoje nós temos, por estatística, mais de 30 milhões de indivíduos que vão ser considerados problemas. E aí, esses indivíduos têm benefícios. 30 milhões De no pessoas mundo, no Brasil. No Brasil. É um absurdo, é 10%. É mais de 10%. Me falha a memória, é até mais do que isso. 30 milhões no mundo, no Brasil. No Brasil. É um absurdo, é 10%. É mais de 10%. Me falha a memória, é até mais do que isso. E isso é um problema porque esses indivíduos custam. E esse custo, veja, não é que eu esteja falando mal que deve se investir nas pessoas que necessitam, não é isso, mas nas pessoas que necessitam. Agora, aí você tem gastos, desde o sistema de saúde, ao sistema previdenciário, ao sistema trabalhista, que na medida em que você faz um diagnóstico desses, esse indivíduo tem direito, muitas vezes, à aposentadoria precoce, à diminuição do tempo de trabalho, a vantagem sob o ponto de vista de horário. Tudo isso custa dinheiro. E não é dinheiro de ninguém, é dinheiro público. Sim. Então, as consequências são muito sérias. E eu acho que a gente tem que se até perguntar por quê, né? E acho que isso tem raízes também muito sérias. Eu acho que, em parte, tem uma responsabilidade médica mesmo. Porque uma parte dessa banalização na psiquiatria, eu vou falar, ela vem lá do fim dos anos 80, com o advento do DSM. O DSM ele aparece, DSM-3, né? O 1 aparece lá na década de 50, porque os Estados Unidos acabou de sair da Segunda Grande Guerra. E precisa um sistema de codificação, que o DSM não é um livro de psiquiatria. O DSM é um sistema de diagnóstico para você codificar e poder tabular, fazer estatística, lidar com a previdência, com esse tipo de coisa. Ele aparece para isso, para homogeneizar os diagnósticos oficialmente nos Estados Unidos. O 1 e o 2 não tem nenhuma grande importância, mas o 3, que aparece no fim dos anos 80, ele aparece no momento de crise da psiquiatria americana, que não tem muita credibilidade. E aí, o que acontece? Acontece que ele se vale de um método que, a priori, parece muito interessante, que é ele ser teórico. Então, assim, não tem modelo de pensamento, teoricamente, nenhum. É só a descrição do que eu estou vendo. Isso é verdade até a página 2, porque se você pensar, a maioria dos sintomas psiquiátricos, se não todos, eles aparecem com doenças diferentes, o mesmo sintoma. Né? Se você simplesmente escreve,
Isso vai se banalizando cada vez mais. O DSM-3, quando aparece, eles tomam cuidado com isso, e no prefácio ele diz assim: isso não é um livro de clínica. Não é para ser usado como um livro de receitas. Mas, indiretamente, se criou um monstro. Mas acaba acreditando. Virou um livro de É. receitas. Mas o DSM-3, ele ainda fez mais uma coisa. À medida que ele transforma tudo numa lista de sintomas, então o que você acha que ele esqueceu? Do doente. Ele conseguiu fazer um sistema diagnóstico, principalmente em psiquiatria, o DSM é psiquiatra, que ignora a pessoa. Então, passa a se olhar a doença e não o doente. Isso é extremamente confortável, porque eu posso fazer o diagnóstico sem te ver. Pois é, mas aí você não está considerando um monte de coisas que envolvem o doente. Contexto social, cultural, educação. Esquecendo o principal, a pessoa, né? É, claro, uma pessoa. E aí, se você for pensar, isso deu origem ainda a uma outra coisa. Na tentativa de falar isso é científico, se começaram a criar instrumentos padronizados estatisticamente que, teoricamente, facilitariam o diagnóstico. Com essas mesmas ressalvas. Primeiro, não tem a pessoa envolvida. E segundo, como eu posso te dizer, a questão estatística ela vale para grandes populações, mas não é aplicável individualmente. Então, se eu analiso 1 milhão de pessoas e tenho um erro de 10%, isso não é significativo. Mas se eu estou examinando você e erro em 10%, você pode morrer dependendo do que eu diagnostiquei. Mas essas escalas, esses instrumentos caem muito no domínio público. E aí se criou, aliás, se criaram 2 monstros. Primeiro, que você acreditaria se eu chegasse em você, te examinasse e falasse assim: você tem um problema cardíaco grave? Não, pela simples razão que eu não sou cardiologista, né? Embora eu seja médico há 50 anos, eu não confiaria num diagnóstico meu de cardiologia. Mas em psiquiatria isso passou a valer. Então, na medida que se criaram esses instrumentos e esses parâmetros, você começa a ter uma série de indivíduos que nunca viram uma patologia mental. Então, aí você tem um monstro completo, né? Os autodiagnósticos, os diagnósticos feitos por indivíduos que nunca viram aquilo na vida, e um sistema que a priori se dispunha a ser científico, mas que perdeu a dimensão de que um fato, o que você falou, um fato só tem sentido dentro do contexto teórico. Senão ele não tem sentido. Tem uma historinha que eu gosto, diz que é um filósofo de ciência. Ele chega numa classe de alunos e conta a história do Jonas e a baleia. E ao final da história, ele pergunta para os alunos assim: o que vocês apreenderam dessa história? E um dos meninos diz assim: que comer pessoas é indigesto. Tanto que a baleia vomitou o Jonas. Um fato é só isso. Ou você o contextualiza, ou ele não serve para nada. E nós começamos a fazer isso. Então você tem uma proliferação de diagnósticos enorme. E o que é pior, e a maneira de ver, é que essa proliferação vira um círculo vicioso. Que você forma as novas gerações de médicos, inclusive, pensando só desse jeito, absurdo. E não se pergunta por que as pessoas fazem tanta questão do diagnóstico. Veja, eu trabalho com autismo há 50 anos. Quando você dava um diagnóstico de autismo, as pessoas ficavam tristes. Hoje elas brigam com você se você diz assim: não, mas você não é autista.
E ninguém se pergunta por quê. E a única ideia que eu tenho, a única explicação, se é que eu posso dizer assim, que eu posso dar para isso, é que nós vivemos em tempos muito fluidos, muito líquidos. Vou te explicar a maluquice do meu raciocínio. Quando eu era garoto, jovem, adolescente, jovem, eu sabia que eu era gênero homem, espécie sapiens, homem, brasileiro, queria ser médico, torcia para os Santos, eu sabia tudo isso. Quando eu não tenho certeza de nada, e veja, eu não estou dizendo que as coisas são absolutas, eu acho que à medida em que você evolui, você vai questionando e transgredindo até coisas que você acredita. Mas você não sai do nada. Então, quando não tem nada, qualquer coisa serve. É a história do coelho e da Alice no País das Maravilhas, sabe? Aonde você quer chegar? Qualquer lugar. Então, qualquer caminho serve. Então, eu acho que acontece muito isso. É difícil se ter uma identidade hoje. Você pode qualquer coisa. Mas por quê? O que aconteceu aí no meio do caminho? Começou a se confundir, eu acho, que é saúde com felicidade. E saúde não é igual a felicidade. Para eu estar saudável, eu não preciso ser do jeito que eu quero. Até porque eu não vou ser nunca. E aí eu acho que fico medicalizando, ou se faz necessário medicalizar, como se você fosse ser feliz. Que você vai tomar uma pílula X, que você vai fazer a cirurgia Y, ou qualquer coisa assim. E nós passamos a banalizar tudo. E aí o teu filho é mal criado, e em vez de você pensar que não é falta de normas que você dá, você traz para mim e fala assim, ele é um Todd. Não, ele é mal criado, só isso, ele não é um texto compositor. Teu filho não gosta de estudar, você quer que ele estude, e em vez de você se perguntar por que ele é vagabundo, você traz para mim para que eu diga que ele é um TDAH. Lógico que eu não estou negando que existe TDAH, claro que não. Mas não na proporção que nós estamos falando. Nós temos TDAHs que são TDAH só em casa. Não, isso é mal criado. Ele é ótimo aluno, ele é obediente na escola, mas em casa ele é um capítulo. Nós deveríamos psiquiatra. Às vezes eu termino meu dia e eu fico pensando que a minha avó teria resolvido, sem fazer psiquiatria, uma boa parte das questões. Com simples princípios básicos da educação das crianças, né? Pois é. E não ficar rotulando, né? E procurando outras razões. Francisco, muito obrigada. Eu que te agradeço, Isabel. Sempre é muito bom vir conversarmos e pararmos para pensar um pouquinho. Sempre muito bom. Sempre bom. Obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser. Every time we say